Bubu Mov. É normal para uma criança se identificar com um personagem de desenho, como eu. Eu tenho 11 anos e meu nome é Eric. Como de costume, eu sempre peço para minha mãe um filme de terror ou algum jogo que simule esse mesmo sentimento e o medo. Eu tenho tanta afinidade por monstros sobrenaturais e que causam desconforto, que eu mesmo tentei criar um. O nome dele era Bubu, e era baseado em um pesadelo que eu tive quando eu tinha 7 aninhos. Parece besteira, mas esse desenho é tão realista, que deveria ser de qualquer filme de terror com 3D estilo Del Toro. E eu me identificava como ele, pois eu sinto que ele é minha sombra. Ou até eu mesmo. Era fácil me identificar com ele, mas eu tinha outros propósitos para eu negar isso, afinal de contas, era um simples desenho. Ou foi o que eu pensava. Eu estava com minha mãe na locadora, procurando um filme bom para assistir. Parecia tudo normal, até o momento em que eu cheguei perto de uma caixa que ninguém sequer atreveu a dar uma olhada, além de estar na sessão de terror, então era mais um bônus para mim. Foi quando eu vi uma caixa de CD branca. Perto de um bilhete escrito, queime esse filme imediatamente. Ok. Parecia ser um filme de terror perturbador, tão perturbador que pediram para queimá-lo. Estranho, e bastante curioso. Peguei a caixinha e vasculhei o CD, e quando eu vi um nome, senti algo pegar em meu ombro. O nome do CD era Bubu Mov. Era estranho ter um arquivo com o nome do meu monstro, e guardado em uma versão MOV. E também a sensação de que alguém estava atrás de mim me incomodava, então eu me virei, e era ninguém. Eu estava com medo no que isso iria dar, é sinceramente estranho. Decidi testar esse filme, para ver se aquilo é uma bobagem da minha cabeça ou tinha algo de errado com esse CD. Voltando para casa, eu ficava visualizando a sua capa vazia, dando um ar de mistério. O que tem nesse CD? Onde esse e se e vai me levar? Tantas perguntas para ver e crer. Me acomodo em minha casa sentando no sofá. Pedi para minha mãe se eu podia ver esse tal filme, e ela deixou. Botei o disco no display e comecei a ver algo que me desconfia. O filme começa com uma cena que era uma pessoa andando cabisbaixa, triste, e sem expressão. Como eu. Mas tinha um som de sirene de fundo e gritos de fazer roer o osso. Logo após 1 minuto de tortura, eu dei pause em um frame certo, que me fez congelar a espinha. Era um homem de preto, olhando para a tela. E aparecia mais uma coisa. Umas palavras chinesas. Eu não entendia nada daquilo, então anotei em um papel os símbolos e peguei um app no celular que traduz automaticamente a palavra. Tirei a foto, e a tradução era: "Você se lembra de mim?" Como assim? Lembrar? De quem? Ou do que? Do desenho? Verifiquei o desenho e tinha uma mancha. Eu não sei se era sangue, pois minha mãe estava cortando tomate para o jantar. Continuei a ver, e a cena ficou preta por 2 minutos, e o fedelho de um jumpscare apareceu na tela. Era o Bubu. Depois do jumpscare, apareceu uma pessoa sendo decomposta pela natureza, enquanto havia pessoas gritando e outras pedindo ajuda. Que diabo de filme era esse? Eu achava que era gozação, mas não. Era um filme realmente perturbador. Queria parar, mas faltava 2 minutinhos para acabar. A curiosidade mata, e o coração sai pela boca de tanta tensão que estou sentindo. É uma química que eu nunca havia sentido, era algo novo, era tenebroso. Dei play no DVD, e a TV começou a chiar.
O mesmo cara do começo para de caminhar, como se havia se esquecido de algo, e se virou para a visão do telespectador. Ficou assim por minutos, até de repente, ele vinha devagar, perto para a tela. Como se uma quebra de quarta parede ia ocorrer. E quando ele para de olhar, ele dá um sorriso perturbante, e a TV congela. A TV deu um curto no sistema. Sai a fumaça dela. O que eu tinha visto foi algo fora do comum. Parecia mentira, mas a TV levou junto o CD, ou seja, sem vídeo para rever. Minha mãe chegou e ficou furiosa com o que havia feito. Eu expliquei tudo, e ela não acreditou. Fiquei de castigo no meu quarto. Minha mãe estava socorrendo o problema, até que vejo um papel passar por debaixo da porta. Eu o pego. Tinha uma mensagem que parecia ser recente, e dizia: "Eu me identifico com você." Surpresa! Eu murmurei, enquanto uma garra preta segurava meu ombro. Bubu. A boneca. A garota nunca conseguiu gostar de verdade daquele objeto, mesmo que tenha sido o último presente de sua avó. Bastava olhar para aquele sorriso pintado sob a madeira para se sentir encurralada, ansiosa, e se encarasse por muito tempo podia até sentir suas mãos tremerem. Até tentou algumas vezes se livrar da boneca, mas sempre que estava prestes a fazê-lo as palavras de sua avó vinham à tona: "Guarde-a com carinho e eu sempre estarei com você." E mesmo assim sua mãe insistia que a lembrança fosse guardada. Quando recebia suas amigas em casa, Olivia fazia questão de esconder o presente dentro do guarda-roupa. Apenas algumas delas, as mais aventureiras e ousadas, acabavam conseguindo ver as feições em tinta e as articulações da boneca, e todas elas ficavam encantadas, sem sentir nenhum pingo do desconforto de sua dona. Alguns anos se passaram e Olivia, que outrora era apenas uma garotinha, agora havia se tornado uma bela mulher, ousada e independente. Suas mechas de cabelo tingidas de azul refletiam muito bem isso. Nessa transição deixará tudo de sua infância para trás para morar em uma casa na cidade, ou quase tudo. Sua mãe insistiu muitíssimo para que levasse consigo a tal boneca e não havia argumento nem explicação que a fizesse mudar de ideia, e com isso logo o objeto estava lá sob a cômoda. O mesmo sorriso, a mesma aparência, tudo estava ali junto com ela, inclusive o medo e os calafrios. Mas como dito antes, Olivia tinha mudado e não conseguia mais viver à sombra de um medo tão irracional. Porém, diferente do que acontece naturalmente, a apreensão da garota não cedeu lugar à calmaria, mas sim à raiva, tão devastadora e acumulada que Olivia passou a maltratar a boneca. Afinal, sua avó havia morrido há muito tempo e com toda certeza não se importaria com o que iria fazer. Nos primeiros dias apenas xingou o objeto. Ofensas bobas, era como se ainda não tivesse certeza do que estava fazendo, mas bastou um pouco mais de confiança para que começasse a chutar e jogá-la contra o chão e paredes, mas até isso só serviu para inflamar ainda mais a raiva da garota, porque qualquer brinquedo eu fosse tratado assim, até os mais resistentes, apresentariam algum arranhado, mas aquela maldita boneca não, continuava perfeita, nenhuma lasca sequer. Era hora de pôr um fim naquilo. Algumas pessoas que passavam na rua olhavam com estranheza a cena que se desenvolvia naquele quintal, mas a garota se sentia satisfeita. Ver aquela boneca ser reduzida a toras carbonizadas era gratificante. Quanto mais o fogo queimava, mais Olivia se sentia liberta, e ela só saiu de lá quando não havia nada mais a ser consumido. Essa seria a primeira vez em tanto tempo que dormiria em paz. Porém, durante a madrugada uma sensação de nervosismo atrapalhou os sonhos da garota de maneira tão repentina que ela precisou respirar profundamente várias vezes para que seus batimentos se acalmassem. "Ela nem está mais aqui", disse para si mesma.
E mal terminou a frase quando se ouviu um barulho na casa, um baque no chão que ecoou até os ouvidos de Olivia. Não sabia o porquê, mas isso foi o suficiente para que um enorme arrepio percorresse sua espinha. E logo em seguida outro barulho foi ouvido, dessa vez mais suave, como um passo, e depois outro e mais outro. Poderia ser alguma coisa boba, um animal sorrateiro, mas isso não acalmava nem um pouco a garota. Seu corpo sentia o medo cada vez maior, suas mãos tremiam e seu coração batia tão rápido que quase podia ser ouvido. Sob a luz do abajur ela procurava o que poderia ser, mas a escuridão além da porta de seu quarto não revelava o dono dos passos que ficavam mais próximos. Olivia se encolheu na cama, assim como faria uma criança. O barulho cessou, mas ela sabia que o que quer que fosse estava ali, à espreita. Podia sentir seu olhar tão ameaçador e cruel. Não teve coragem de levantar, ao invés disso ligou a lanterna do celular e apontou de uma vez para a porta e nada. Sua respiração estava pesada, talvez fosse algo da sua cabeça. Se acalmou com um gole d'água, sempre deixava um copo na comoda. Foi quando sentiu algo tocar seu rosto, fio e suave. Seus dedos se esfregaram no local e ficaram negros. Olhou atentamente. Fuligem. Mas nem fazia sentido. De onde veio? Foi quando a imagem de horas antes lhe invadiu a mente. O corpo pequenino da boneca sendo consumido pelo fogo, deixando no lugar apenas carvão. Não poderia ser isso. Olhou para cima com os olhos vacilantes e encontrou ali seu assombro, o medo infantil, a boneca que logo caiu em cima da garota manchando tudo de preto. Olivia gritou com todo seu fôlego por socorro e isso bastou para alertar os vizinhos que chamaram a polícia. Mas esse alarde não a afastou. A boneca, ou o que restou dela, se contorcia raquiticamente e agarrava com força o rosto da garota que só conseguia se debater para tirá-la dali. Foi quando ela falou, a boneca falou, sua voz grossa como se saída de uma caverna. Você só tinha que me tratar bem e assim beijou Olivia na bochecha, o que fez ela gritar mais uma vez por socorro. Em um ato de desespero conseguiu atirá-la contra o chão e correr, ou ao menos tentar. Algo estava errado. Suas pernas não respondiam como deviam. Olhou para elas e viu riscos amadeirados se formando sobre a pele, endurecendo cada movimento. Mesmo assim continuava se arrastando. Seu corpo não produzia mais o barulho que deveria. Era apenas baques surdos no chão e barulho de articulação. Alguém batia na porta, a polícia, mas nem mais sua boca respondia. Também estava dura. Bateu com a mão ainda boa sobre a bochecha e o som foi perturbador. Madeira. Não conseguia mais se mexer, gritar por ajuda, nem seus olhos funcionavam mais, se tornaram feitos de vidro. A última coisa que viu foi a boneca sorrir. Quando os policiais finalmente arrombaram a porta não encontraram nada, nenhum sinal de roubo, sangue, nada. Os cômodos pareciam em ordem. No quarto a mesma coisa, tudo no lugar, cama arrumada, inclusive a boneca de cabelos azulados em cima da comoda, mas estranhamente a dona da casa não estava lá. Achei uma gravação horrorosa no sótão da minha casa. Eu fui passar a minha folga na casa do meu pai, lá me lembrava minha infância, era tão bom, eu brincava com meu cachorro e meu amigo todos os dias. Eu cheguei na casa, tinha 2 andares, o térreo onde nós tomávamos café e ficávamos na sala de estar, a segunda era onde ficavam os quartos e o banheiro, e também tinha o sótão. Quando criança eu tinha medo de um quadro que tinha ali no sótão, vendo agora eu não tenho mais medo, porém aquele quadro chega a me arrepiar, é meio perturbador. O quadro era de uma criança sentada chorando. Depois de um dia longo pescando e jogando rouba-monte, um jogo de cartas, nós fomos assistir TV. Estava passando futebol, meu pai gostava, já eu não, eu gostava mais de jogos eletrônicos, mas mesmo assim continuei assistindo, era a única coisa que tinha para fazer, não tinha Wi-Fi. Meu pai estava olhando com toda a intensidade do mundo o jogo, porém a luz caiu,
Era um dia de chuva. Logo, do nada começou a chover. Então ele pediu para ir no sótão buscar alguma vela e algum disco para escutarmos. Abri o sótão e subi as escadas. Lá dentro tinha algumas caixas com algumas tralhas lá dentro. Eu fui procurar onde estavam as velas, mas só achava convites de festa de aniversário e bolsas da minha mãe. Minha mãe morreu em 1998. Bateu o carro e voou para fora dele. Meu pai ficou sozinho. Eu não podia fazer nada além de chorar. Eu ainda era criança. Foi uma época bem sombria aqui em casa. Continuei procurando por ali até conseguir achar. A lanterna do meu celular estava quase acabando. Quando eu achei algumas fitas perdidas, eu peguei uma e larguei longe. Apareceram duas baratas ali. Peguei a fita que eu tinha largado longe e assoprei. O que estava escrito nela era: abertura da ponte da cidade. Era uma gravação da minha cidade da abertura de uma ponte. Eu vi uma TV ali perto e coloquei a fita. A TV ligou. Era uma TV antiga. Até achei que não iria ligar, mas ligou. Demorou um pouco para reconhecer a fita, mas foi. Logo mostrava uma pessoa falando com a câmera toda desfocada e tremida, mas deu para ver as pessoas se divertindo. Logo deu para ver o prefeito abrindo a ponte e as pessoas gritando. Eu olhei para o lado e tinha outra fita. No mesmo dia, meu pai gravou pela televisão a abertura e gravou lá mesmo. Então eu retirei essa primeira fita e coloquei a outra. E então a TV começou a reproduzir a fita, e mostrava o que parecia ser uma gravação ao vivo sobre aquela ponte, basicamente a continuação da outra fita. Então eu comecei a assistir. Eu só conseguia ouvir gritos, não de horror, de felicidade, de festa. Tinha pessoas comemorando e festejando. E então o som parou, a fita não emitia mais som. Eu fiquei tentando arrumar o som da TV para ver se não volta, mas não voltou. A lâmpada daquele sótão começou a tremeluzir, enquanto pela janela o dia ficava cada vez mais escuro. E então, um trovão causa uma iluminação quase me cegando e fazendo um pano cair de um quadro. Aquele quadro da criança chorando. Então a TV desligou e a lâmpada quebrou. Eu me afastei rapidamente. Eu não caí porque a iluminação do dia refletia na janela. Por mais que seja um dia de chuva, ainda era de dia. Eu tentei abrir a portinha do sótão, tentando sair dali. Eu sentia que eu não deveria ter ido ali, até que a TV ligou sozinha. Eu fui correndo num cabo da TV, mas uma coisa que eu não havia percebido, era que, se essa TV tá no sótão, ela deveria estar sempre desligada, pois naquele sótão não tinha tomadas. Logo eu me estremeci. A TV emitindo um som muito estranho, parecido de vozes de crianças gritando, só que essas vozes eram distorcidas. Logo foi para a reportagem de novo, e ficava alternando entre imagens da reportagem, e com imagens estranhas, perturbadoras, e o som das crianças aumentava, e aumentava, cada vez mais, até que o silêncio tomou a sala. A TV parou num frame da reportagem. Esse frame era um frame muito específico. Eu tentava ver alguma coisa na imagem, mas a única coisa que eu queria era sair do sótão. Até que, um estralo foi à minha cabeça. Eu vi minha mãe naquela reportagem, em um canto escondido. O mais estranho disso tudo é que minha mãe morreu em 1998. Essa gravação é de 2003. A agonia. Olho pela janela, silêncio mórbido. Vejo um bando de cachorros comendo o que parece ser restos de um rato ou pombo. O som daquelas mordidas e o cheiro são terríveis. Mais à frente, do outro lado da rua, temos o Hospício Ludwig circundado por um jardim lúgubre onde corvos depositam suas lembranças de um passado obscuro e violento do qual infelizmente fiz parte. No local para loucos. Para mim essa denominação não deveria de jeito algum ser usada de modo pejorativo devido ao que vivenciei. Não há nada mais que pobres almas atormentadas pela grande guerra e vítimas da loucura humana, da verdadeira loucura. E foi desse local que veio o meu maior pesadelo. Pego o meu remédio,
estrategicamente posicionado em cima do criado mudo, e relembro meu pesadelo, que não necessariamente é cheio de monstros e fantasmas, mas sim um sonho bom onde revejo meu irmão Júlia e junto brincávamos de soldadinhos, e ele sempre dizia: quando crescer serei fuzileiro e protegerei minha família se uma guerra aconteça novamente, e meu pai sempre o repreendia dizendo que preferiria abrir os braços em um campo aberto de batalha do que perder um de seus filhos, e que aqueles tempos sombrios nunca voltariam a ocorrer. Longo engano. No fim, o sonho sempre terminava com eu e meu irmão deitados na grama olhando para as estrelas, e quando acordo vem a pior parte, aquela parte na qual me recordo de todo o sangue em seus olhos de espuma, aquele amontoado de bolhas amareladas que pingavam e pingavam sem parar de sua boca entreaberta, e seus olhos vibrantes saltavam da órbita ocular parecendo querer respirar. A dor causada pelo rançofe ou gás mostarda era tamanha, e só sobrevivi graças ao cabo Geraldo, médico do nosso batalhão, que infelizmente foi incapaz de salvar meu irmão. Com os olhos cheios de lágrimas começo a tomar o medicamento junto com a água, e pelo fato de o remédio ser bem forte, me causa náuseas e uma forte rigidez muscular, como se meus músculos do braço estivessem em uma camisa de força e todo o esforço para sair da mesma fosse totalmente em vão. São 4 horas da manhã quando ouço um som alto, algo como um berro de dor excruciante vindo de Ludwig, e todas as lâmpadas se apagaram de repente. Escuto passos distantes que começam cada vez mais a se aproximarem em minha janela de trás, a qual ficava no cômodo mais afastado de meu quarto. Se quebrem um barulho seco e alto, e nesse momento tive certeza que algo ou alguém entrou em minha casa. Com a mão trêmula, pego a M1 de meu pai e abro devagar a porta. Consigo ouvir o barulho da coisa se debatendo no chão e o seu grito doentio, e vejo que embaixo da porta há sangue fresco e que derrama, se espalhando pela minha sala. Logo imagino que o bicho, ou sei lá o que seja isso, se machucou devido ao fato de estar batendo a cabeça pelas paredes e quebrando coisas. Nem precisei me preocupar em abrir a porta, a coisa abriu com uma força estrondosa, algo realmente sobre-humano, e definitivamente me dei conta que meus pesadelos eram menos horríveis do que isso que estava em minha frente. Não era um monstro de nome impronunciável, um Drácula ou Frankenstein, mas sim um corpo humanoide com o rosto totalmente enfaixado, e seus braços eram cobertos por uma camisa de força tão apertada que seus ossos finos como graveto eram extremamente visíveis e aterradores. Sua boca era enorme e repleta de navalhas encravadas em sua gengiva podre, com vermes esparramados pelo seu rosto, e os buracos em sua carne faziam meu estômago se revirar e grunhir. Logo que me viu começou a gritar loucamente em sons desincronizados e estridentes vindo na minha direção. Meu corpo congelou e só me lembro da dor terrível e depois a escuridão. Acordei no dia seguinte e escutei algo que até hoje não entendi bem o que ela queria dizer. O paciente tentou suicídio com 2 facadas no rosto, disse a enfermeira. E logo à frente pela janela senti que as luzes do hospício Ludwig me chamavam, mesmo sem conseguir enxergar. O pior monstro de todos. Eles começaram dentro do guarda-roupa, escondidos no meio das roupas e observando através das brechas. Mas acreditaram que seria mais legal ficar bisbilhotando no canto do quarto, na parte escura, onde o abajur não ilumina, quando a única fonte de luz dentro do imóvel é a das lâmpadas. Os 2 ficaram confusos e decidiram ir para debaixo da cama, onde se esconderam. O escudo, entre os 2 mundos, costuma causar um desconforto. Tentaram ficar o mais possível invisível e esperando uma brecha para aparecer. Ok, filho, essa é a última vez que nós estamos juntos. Espero que você consiga, não precisa se preocupar, dado que essa humana está sozinha, e você precisa apenas transformar o seu rosto em algo horripilante. Não vai ser um bicho de 7 cabeças. Quando conseguir finalizar o nosso círculo de vulto para medo, vai saber como é ser um legítimo bicho-papão. O monstro explicou para o seu filho receoso. Os seus olhos experientes estavam ansiosos,
enquanto os pelos fedorentos, as unhas e dentes ameaçadores apareciam uniformes para algo que ele estava guardando para si mesmo e esperando uma surpresa do seu fruto inexperiente. O garoto, aos poucos, foi se projetando debaixo da cama. A primeira coisa que observou foi o pé descalço da mulher e que seus dedos estavam se contraindo como se estivessem sentindo um frio abaixo de zero. Os braços da criatura nervosa foi aumentando, e ele queria criar uma aparência fantasmagórica ao transformar o seu torso em uma fumaça branca. Não demorou muito para sair debaixo da cama e observar a mulher com seu pijama, deitada sobre os cobertores. Examinou o que estava abraçando o travesseiro, e com os seus membros juntados, como se estivesse tentando diminuir o possível frio que estava sentindo no verão. Contudo, era outra coisa que ela estava vivenciando. Não estava tentando evitar um ar glacial da fenestra, mas se preparando para algo maior, deixando o monstro baralhado. Pai, acho que tem alguma coisa estranha acontecendo. Não é igual assustar crianças. Você me falou que seria bem diferente e amedrontador causar pavor a um adulto com a nossa aparência e explicou que eu precisava fazer isso, pelo menos uma vez, até que seja um autêntico bicho-papão. Eu sei de tudo, mas tem algo de errado acontecendo com esse humano, não sei explicar, porém, estou sentindo uma atmosfera devastadora no aposento. Os olhos do garoto de ódio e sangue foram se transformando em algo confuso ao ver uma sombra sobre aquele corpo deitado na cama. Parecia que uma aura negra estava passeando em cima de toda a geral. O monstro, com seu corpo transparente, mostrando os seus órgãos funcionando e causando um enjoo doentio para qualquer tipo de espécie humana que estivesse contemplando aquilo, não sabia o que fazer. Visivelmente, existia algo maior do que ele, estava esperando uma resposta, e uma oposição acima do que estava acontecendo no momento, em que tentava finalizar o seu dia ao assustar um adulto pela primeira vez. Bem, garoto, esse humano está com defeito. Cada vez está ficando mais comum pessoas com esse tipo de problema. Na verdade, está se espalhando como uma doença incontrolável e são vários diferentes, e eles estão tentando lutar com os seus próprios medos pessoais e coisas que eles podem evitar. Nós não podemos ser mais amedrontadores do que o medo real, e o pavor da atualidade humana, a fobia desenvolvida, mastigada e degustada no organismo da mente deles. O garoto ficou ainda mais intrigado e, por alguns segundos, questionou as palavras do seu mentor, o bicho-papão experiente, porque foi ensinado que não existe coisa mais amedrontadora que sua espécie para os humanos, contudo estava vislumbrando algo que até para quem o criou parecia uma coisa repugnante. Então, ele viu uma sombra obscura, com proporções iguais a uma pessoa, mas negrume nas suas formas, e os ângulos esticados ao abraçar aquela mulher deitada na cama. Parecia um ser como se fosse um parasita. P.A. Pai. Que tipo de coisa é essa? Gaguejou enquanto estava montando um quebra-cabeça nos seus lábios desorientados, sem conseguir desgrudar os olhos para a sombra alimentando-se daquele humano deitado na cama. Ah, como eu já falei, é um humano com defeito. Esse tipo de coisa nem nós mesmos conseguimos entender e é algo que eles carregam dentro do seu próprio corpo, desenvolvem como se fosse um ninho socado pelas suas próprias mentes e vão alimentando isso aos poucos, por conta desse convívio atual. Os humanos estão muito dependentes da internet sofrendo por amores platônicos, tudo se retrata em aparências e status, é algo tão carente quanto o amor, mas uma dependência patética pelo que eles dizem sentirem medo. Nesse tipo de ocasião, nós não somos nada em comparação. Nesse tipo de situação, devemos sair o mais rápido possível para o que nem nós mesmos conseguimos compreender. Os dois monstrengos saíram de dentro do quarto, desaparecendo nas trevas e deixando aquela mulher na cama, sendo triturada pelas mãos frias da depressão. Ele estava com os olhos vibrantes,
e o lábio excitante para a euforia do seu tormento ao esmagar cada centímetro do socorro e observar a situação insignificante de sofrimento. Tudo se resume em fobias e medos irracionais da espécie evoluída. A criatura negra, cada vez mais aumentando o corpo, e o quarto, desaparecendo nas trevas, deixando aquela mulher nos cobertores sendo esmagada pelas mãos frias da depressão. Banheiro dos fundos. Acordar no meio da noite com a bexiga prestes a estourar é uma coisa que realmente odeio. Primeiro, que levantar sonolento de madrugada é uma merda. Segundo, que sou uma pessoa extremamente azarada. O que isso tem a ver? Você se pergunta. Pode parecer uma conversação sem sentido, mas irei lhe explicar de uma maneira que lhe fará entender. Moro com meus irmãos em uma antiga casa que nossos avós nos deixaram de herança, algo extremamente bom, pois não tenho dinheiro nem mesmo para um cômodo minúsculo, onde o único espaço um colchão no chão preenche por completo. Estava desempregado e tinha acabado de sair de uma relação conturbada. Não vi problemas em dividir o espaço com meus 3 irmãos, nos dávamos muito bem, coisa rara entre irmãos, e éramos todos adultos. Fiquei com a parte de fazer o almoço e o jantar, como estava sem emprego, era a forma que encontrei para ajudar. A casa é espaçosa, com 5 quartos, uma cozinha, sala de estar e uma garagem que pode acomodar 2 carros. O problema mesmo sempre foi a questão do banheiro. Veja bem, temos 2 banheiros, um fica no corredor, próximo ao meu quarto, enquanto o outro, apenas nos fundos da casa. Isso significa que, se você estivesse muito apertado e o primeiro banheiro estivesse ocupado, você teria que dar toda a volta até os fundos, destrancar uma porta e atravessar o jardim para acessar o outro. Já era chato fazer isso pela manhã, imagina no meio da madrugada, quando o que você mais quer é voltar a cair nos braços de Morfeu. Outra coisa que preciso lhe falar sobre a segunda instalação sanitária da casa, é que não é nem um pouco acomodadora. Enquanto o primeiro tem azulejos na parede, um teto com forro pintado de cor branca e um chuveiro com uma boa pressão, o segundo parecia mais uma obra não acabada. Paredes para rebocar, um telhado quebrado e uma pia e chuveiro que não funcionavam. A única coisa ali que funcionava era o vaso sanitário antigo, com seu barulho desgraçado quando você dava descarga. Sério, era um barulho alto o suficiente para te tirar do modo sonolento e lhe trazer de volta à realidade. Penso que meus avós estavam planejando esse segundo banheiro, mas morreram antes da obra ficar completa. Em minha infância, meus pais sempre traziam meus irmãos e eu para passar as férias nessa casa e visitá-los. Eu não me recordo de um segundo sanitário, talvez fosse mesmo algo meio recente. Vovó tinha morrido primeiro e vovô não conseguiu aceitar a partida da esposa, entrando em um estado profundo de depressão. Em uma manhã, um dos empregados o acharam sem vida, quando foram acordar para tomar seu remédio para a pressão. Deveriam ser umas 2 da manhã quando levantei-me apertado para usar o banheiro e vi que meu irmão tinha chegado primeiro. Droga! Resmunguei. Até esperei um pouco, mas o idiota estava com problemas de estômago e aquilo iria demorar mais do que deveria. Não tinha jeito, fiz o caminho todo até o maldito cômodo dos fundos a fim de me aliviar. Procurei o interruptor para acender a luz, depois fechei a porta, caminhei até o vaso e fiz o que tinha vindo fazer. Me lembro de ter olhado para o teto, observando as telhas com teias de aranha e buracos feitos pelas brigas de gatos dos vizinhos. Se um dia eu conseguisse um bom dinheiro, poderia mandar ajeitar tudo, deixar o lugar mais aconchegante pelo menos. Puxei a corda da descarga, ouvindo aquele som alto dos infernos e fui em direção à saída, pretendendo lavar as mãos na torneira do jardim, pois como eu disse antes, a pia dali não funcionava.
Imagina minha surpresa quando puxei a porta e ela não abriu. Eu não a tinha trancado, nem era possível, esqueci de dizer, mas a única maneira de trancá-la era pelo lado de fora. Cogitei na hipótese de um dos meus irmãos estar tentando me pregar uma peça. Aqueles idiotas gostavam de fazer esse tipo de coisa. Muito engraçado, agora abra a porta. Digo, tentando entrar na brincadeira. Sem resposta. Vamos. Abram. Elevo meu tom de voz, novamente sem respostas. Começo a coçar a cabeça rapidamente, uma mania que tenho quando começo a ficar nervoso. E se não tivesse sido eles? Esse pensamento passava em minha mente, mas não poderia ser isso. Quem poderia ter feito tal coisa senão um deles? Um invasor, talvez? Um ladrão que entrou na casa às escondidas e me trancou aqui dentro para não ter que se preocupar com um dos irmãos. Que droga! Pensei em muitas coisas, mas nada parecia encaixar. O pior de tudo era que não adiantaria o quanto eu berrasse. Os quartos dos meus irmãos eram bem distantes, eles não poderiam me ouvir. A solução que encontrei foi a de tentar arrombar aquela porta. Tomei impulso, estavas prestes a colocar aquela ideia em ação, mas antes que pudesse fazê-lo, a luz piscou, deixando tudo escuro por aproximadamente 5 segundos. Meu sangue gelou, uma pontada em minha cabeça me fez dar um gemido baixo de dor. Foi tudo muito estranho. Me sentei no chão, perto de alguns escombros, pedaços da parede, restos de entulhos, possivelmente deixados por meus avós. Tenho que lembrar os outros a me ajudar a limpar isso aqui. Sussurro para mim mesmo, me referindo aos meus irmãos. De repente, minha mão tocava em um pedaço de papel em meio à bagunça. Eu ainda estava me recuperando daquela estranha dor de cabeça de antes que piorara um pouco com a volta da luz. Logo, a ideia de arrombar a porta tinha ficado para depois. Sentado, naquele canto nem um pouco amigável, trago o papel para minha visão, vendo as letras escritas com uma caneta de cor vermelha. Traga o prato com um pequeno animal morto. Um lagarto ou um camundongo são as melhores opções. Entretanto, com o camundongo, são altas chances de sucesso. Sem janelas, isso é muito importante. Leia o que lhe enviei em voz alta quando tudo estiver pronto. Você saberá quando funcionou. Lembre-se, 5 vezes é o suficiente. Não entre mais no cômodo depois disso. Não entre. Agora aproveite, mate sua saudade. Fiquei completamente confuso, pensando que tudo não deveria ser mesmo um tipo de brincadeira. Meu coração quase parou quando virei o papel. Tinha uma coisa a mais, escrita do outro lado. Se você desobedeceu e entrou no cômodo mais de 5 vezes, pode ter ficado confiante que nada aconteceu, mas quando você menos esperar, a porta trancará. Isso acontecerá em algum momento após passar o número de vezes. Pode ser logo que quebrar a regra ou pode demorar um pouco. Caso aconteça, espere aquele que você prendeu no cômodo se manifestar. Ele está sozinho, trancado, culpa sua. Implore, talvez tenha sorte na primeira e, caso tenha, nunca mais volte. Antes que eu pudesse demonstrar alguma reação, escuto passos em minha direção. Eu não queria levantar a cabeça para olhar quem era, mas uma estranha força parecia forçar-me a fixar quem estava em minha frente. Eu levanto a cabeça, é a vovó, ou pelo menos é o que eu acho que era. A senhora alegre de minha infância tinha agora um olhar cansado, seus olhos, grandes e arregalados, pareciam afundar em seu rosto, sendo devorados pelo excesso de pele na face envelhecida. Oh, Deus! Abri a boca para falar, nada saia, nem um mísero som.
Não conseguiria parar de tremer, meu corpo agia por vontade própria, não obedecia mais meus comandos. Todas as informações demoravam para chegar até meu cérebro. Não sei quanto tempo a encarei, até finalmente lembrar daquela palavra e implorar. Consegui falar, na verdade, implorei. Falei de tudo para o que quer que fosse, me deixasse partir, eu não tinha nada a ver com aquilo, nem sabia que esse tipo de coisa acontecia aqui. A entidade sorriu largamente, como se estivesse se alimentando do meu sofrimento. Não, aquilo não era a vovó, não poderia ser. Era algo que usava sua pele, com o objetivo de enganar. O rosto distorcido e seu sorriso macabro foi a última coisa que vi quando a luz apagou de vez. Era de manhã, acordei com meus irmãos me balançando e gritando meu nome. A porta tinha finalmente sido aberta. Eles me ajudaram a se levantar, me levaram até a cozinha, sentei-me em uma das cadeiras e contei tudo o que tinha acontecido. No começo, acharam que eu estava brincando, entretanto, minha palidez e o pavor que eu tive quando um deles afirmou que iria até o banheiro, procurar o pedaço de papel, o fizeram acreditar em mim. Decidi sair da casa 3 dias depois deste ocorrido, ficaria na casa de um amigo até arranjar um emprego, queria a distância daquele lugar. Aconselhei meus irmãos a fazer o mesmo. Nunca mais voltei. Hoje, pensando sobre isso, entendi que vovô amava a vovó, amava o bastante para se iludir que haveria outra vez, fazendo um ritual qualquer, trancando sua alma em um cômodo. É uma pena, pois aquilo nunca foi ela.